Fala, gente! Então vamos lá. Eu quero começar essa nova série que eu quero falar para vocês sobre assuma o comando. Quando eu penso em algo que é comandar a minha vida, eu penso em trazer toda a direção, trazer todas as decisões, tudo aquilo que eu quero para a minha vida, de fato para as minhas mãos e não mais sobre aquilo que os outros desejam, sobre o que o mundo me pede, sobre todas as informações e expectativas geradas por mim ou pelos outros, mas que seja de fato pelos anseios do meu coração, das vontades que eu tenho, né, dos desejos que você tem, e não mais pelos desejos, pelas vontades e até pelas propagandas que as empresas usam conosco. Então, o que eu quero trazer para você hoje aqui é a ideia de você ampliar a tua percepção sobre o que é comandar a sua vida e trazer reflexões sobre o que é acreditar que você está na direção dela, mas quando na maioria das vezes eu e você estamos sendo manipulados ou estamos querendo ser gentis ou de fato estamos nós manipulando as situações, mas não para aquilo que queremos em verdade, mas para as coisas que nós não queremos. Quando vocês que me conhecem, me acompanham há mais tempo, sabem que eu vou citar coisas, né, da palavra de Deus ou dos meus estudos que eu faço sobre a vida espiritual. Então, uma das pessoas que eu tive uma reflexão agora profunda sobre isso foi lendo Santo Agostinho, quando ele traz sobre as nossas vontades, né? Ele, em um dos seus livros, nos questionamentos que ele faz com Deus, ele traz sobre as duas vontades, sobre há uma vontade em mim que é de estar em uma vida mais perto de Deus, que é viver a paz, o amor, a tranquilidade, a paciência, a segurança, a confiança, que é viver essas coisas em Deus, né? E que quando ele está lá, isso o toma por completo. E a outra vontade, que é a vontade relacionada ao nosso corpo, à nossa carne, às nossas vontades, às nossas vaidades e necessidades, que também nos tomam, que também nos roubam de nós mesmos. Quando a gente mal percebeu, nós estamos sendo conduzidos por essas vontades. E aí a pergunta que eu quero dizer para você, aqui, qual dessas duas vontades mais tem guiado os seus caminhos? Porque sim, você estará sendo guiado por uma delas. Uma que vai te levar para uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida de tranquilidade, de confiança, de prosperidade, de abundância. E a outra, uma vida que eu chamo de correr atrás do rabo. Quanto mais você corre atrás daquilo, quando você está alcançando, você define que você quer mais daquilo. Então você precisa continuar a correr, continuar a correr. E a gente finge ter a sensação de que nós controlamos algo, quando na verdade não o controlamos. Somos controlados pelas coisas. Eu tenho amigos empreendedores que estavam bem, estavam tranquilos. E aí, porque não, você tem que crescer, você tem que ter 3 empresas, você tem que ter mais negócios, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquela chácara. Não, se você só tem isso, por que você não tem mais? E por que você não tem mais? E por que você não tem mais? Quando na verdade depois que você vai de fato perguntar, mas o que é que você quer? Cara, eles dizem assim: eu quero paz, eu quero ter mais tempo. Mas como ter mais tempo se tudo aquilo que eu faço me toma tempo para conquistar essas coisas e lá na frente eu terei a sensação de que me trarão mais tempo, mas que na verdade não me traz tempo, me faz perder o tempo que eu tenho. Hoje parece que quando você tem, né, para alguns amigos, eu costumo falar para empreendedores aqui, então parece que quando você está sem fazer nada, você é um vadio, você é alguém que não trabalha, você é alguém que é um preguiçoso. Mas falava com outro mentorado esses dias, onde é que você mais ganha dinheiro hoje? É fazendo ou nas suas decisões? Então faz sentido que o seu fazer atrapalha a sua tomada de decisões? Porque o que eu mais tenho são pessoas que, pela necessidade de mostrar que trabalham, de mostrar que são grandes, que mostrar que estão bem, fazem coisas e acabam deixando decisões importantes para depois, acabam postergando coisas que de fato
trariam grande diferença. Então, quando eu falo para você sobre trazer o comando da sua vida, é sobre parar de deixar a rede social te controlar, parar de deixar as comparações, sim, as comparações que eu e você fazemos com outros players do mercado, com o vizinho, com uma amiga, com um amigo, com aquele colega da escola, com aquela pessoa que você já deveria estar igual, ou já deveria estar na frente, porque capaz que você pode estar bem com a vida que você tem hoje, se você ainda nem foi para Dubai, se você ainda nem viajou para aquele lugar, se você ainda nem foi à praia, se você ainda nem tem o carro do ano, se você ainda nem tem aquilo que você já deveria ter. Você percebe que todas essas necessidades nos roubam de quem nós verdadeiramente queremos ser. Ó, se você é pai ou você é mãe, eu sei que lá no fundo você queria e quer mais tempo com os seus filhos, mais tempo de qualidade, mais aqueles momentos de aproveitar e brincar e curtir e dar risada juntos, porque é maravilhoso esse momento, né? De ouvir uma frase eu te amo, mas se toda vez parece que eu vou ter esse momento, por vezes, eu ainda me sinto culpado por não estar trabalhando. Eu ainda me sinto culpado porque tenho outras coisas a fazer. Você percebe? Então, aquilo que realmente eu quero, e aqui eu uso aquela analogia, ou aquilo que Santo Agostinho traz, é a vontade que eu quero me toma. Quando eu estou com o meu filho, quando eu estou naquele momento, ou quando eu estou em Deus, sou abraçado, sou roubado de mim mesmo. Esse é o momento que eu realmente procuro. Esse é o momento que eu quero. E quando nós estamos falando da nossa vida espiritual, estamos falando de Deus, todos nós queremos esse lugar onde somos abraçados pelo Pai, onde sentimos a sua presença, onde sentimos o seu amor, onde sentimos a sua alegria, quando de fato somos reconhecidos como filho de Deus, e que de fato somos, se você de fato acredita e segue aquilo que diz. E ele diz: "E ainda assim, não sabemos quem somos. Quando ele vier, quando ele se manifestará em você, a versão que você encontrará de você será melhor ainda." Então, por isso eu acho incrível e vejo como incrível esse processo de reconhecer em mim que ainda não sou dono totalmente de mim, que ainda não controlo ou não percebo ou ainda estou dentro de necessidades que não são minhas, mas que são dos outros, ou que são daquilo que as pessoas dizem para você ter. Talvez em algum momento você comprou o celular porque não porque você precisava, mas porque alguém disse que aquela versão era melhor, porque aquele que você tinha já batia foto, já mandava mensagem, já fazia vídeos, já acessa as suas redes sociais, mas aquele não tinha a maçã. Você percebe que nessas situações nós somos roubados de nós mesmos. Nós somos, nós deixamos de lado aquilo que realmente queremos para ter aquilo que não queremos, mas que de alguma certa forma sacia uma parte de nós e que essa parte jamais será saciada, a não ser que eu esteja pleno na vontade junto ao Pai, que eu me cada vez esteja me descobrindo mais sobre quem eu sou, para que eu sirvo, para que estou aqui, por que estou aqui nesse momento. Então, agora eu começo a construir com você esse raciocínio de, para eu trazer o comando para a minha vida, eu preciso de fato viver um processo genuíno e verdadeiro de reconhecer em mim as minhas vontades que me levam ao meu Pai, que é uma vontade que vem a partir dele, a partir da minha alma, a partir do ser espiritual que eu sou, de ser uma alma e um espírito, que é quem nós somos, e reconhecer que tudo aquilo que é do meu corpo, que é das minhas vaidades, das minhas necessidades, que é do meu ego, né? Tudo que é do meu ego, então está me distanciando do que é do Pai. João, mas não é exagerado isso? Não é. Por quê? Porque quando você está no Pai, quando você está na videira verdadeira, você irá ter um crescimento. Você viverá uma maior abundância na sua vida. Mas, João, essa é uma abundância material? Quem disse isso para você? Pode ser que sim. Para algumas pessoas, certeza será. Para outras, não.
para outra será uma abundância espiritual, emocional, mental, e para outra será tudo isso. Mas nós não estamos buscando essa abundância pelo que Deus pode nos dar. Nós buscamos essa abundância simplesmente pela presença, simplesmente por esse sentimento, como um filho que corre aos braços do pai quando ele chega, o que é maravilhoso para mim, que chego em casa e às vezes, na maior parte das vezes, recebo esses abraços, para mim é maravilhoso, porque lá no fundo eu anseio receber isso do meu Pai do céu. Aqui é preciso que você comece a entender que toda essa necessidade do seu ego, do seu corpo, ou que vem hoje a alimentar essas coisas dos nossos desejos, das nossas vontades, são apenas coisas que nos separam de verdade do amor ao Pai. Amar a Deus não é sobre se amar, sobre buscar a Deus para ser tratado como filho e receber todos os presentes de Deus. Não. É ser esse filho que, mesmo diante de toda a escassez, de toda a dificuldade, de toda a abundância, de toda a riqueza, entende que nada é mais importante do que a presença do seu Pai. Aqui eu começo a trazer comando para a minha vida. Por quê? Porque quando eu começo a tomar decisões de agir em direção a estar mais na presença, você vai ver que as pessoas à sua volta, elas não concordam com isso. Elas não conseguem compreender por que você busca aquilo e não busca o outro. Por que você abre mão das coisas que todas as pessoas estão buscando. Mas por que que você consegue? Por que você busca aquilo que parece ser tão desafiador? Porque você vai ter que abrir mão de tudo para ter o mais importante. Então eu começo a entrar em divergências com as pessoas. E aqui vai aparecer uma necessidade sua de agradar as pessoas, de ser elogiado por elas. Falar do evangelho, falar das coisas ou viver ainda mais as coisas de Deus, vai te afastar de pessoas, pessoas que só querem viver as suas necessidades e pessoas que aprenderam que a única maneira de viver é assim. Então, nessa série de Assuma o Comando da Sua Vida, eu quero trabalhar com você e trazer percepções sobre as vontades que vêm roubando você de você mesmo, roubando você de quem você nasceu para ser, roubando você de viver uma verdadeira abundância, de viver uma palavra que se chama paz, paz no caos. Sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? E aqui eu preciso falar disso com você, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro líder, então, para qualquer outra situação, é que o caos ele vai estar acontecendo. E quando o caos está acontecendo, enquanto estão todos desesperados, desesperançosos, preocupados, medrosos, inseguros, Pai, você está em paz. João, mas essa paz vai fazer com que você não haja, você vai estar tranquilo? Não. A paz não é sinônimo de tranquilidade. A paz é paz. Paz é estar acontecendo porque deve acontecer, então eu preciso agir conforme as coisas estão acontecendo. Perceba, eu não reclamo daquilo que está acontecendo, eu tenho paz em relação àquilo. Eu não critico aquilo que está acontecendo, eu tenho paz, porque com a paz eu consigo lidar com aquilo que está acontecendo. E não mais o medo, a insegurança, o ódio, a tristeza me roubam, porque agora eu consigo ter paz. Porque todas essas coisas nos roubam de nós mesmos. A paz nos toma, nos leva, nos dá segurança e assim nós passamos a dar segurança aos outros. Mesmo diante da escassez financeira, de relacionamento, mesmo diante de problemas de saúde, porque vai dizer que em paz você não vai tomar melhores decisões? Eu tenho certeza que irá. E é isso que eu quero convidar você a fazer, a tomar cada vez melhores decisões. Então, acompanhe essa série, acompanhe esses vídeos, eu vou estar colocando aqui para vocês cada vez mais conteúdos para que você tenha paz no caos, para que você viva cada vez mais a sua vida e deixe que cada pessoa viva a vida delas. Assumir o comando da sua vida é abrir mão do comando da vida dos outros. Grava essa frase. Assumir o comando da sua vida é abrir mão do comando da vida dos outros. E a gente vai aprender isso juntos, trabalhando juntos, vivendo, tomando ações juntos. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero que você faça é, faça uma lista
pegue uma folha, trace ao centro e falar quais são os desejos, as vontades que eu tenho que me levam a Deus, que me levam a uma vida de paz, de harmonia, de confiança, de coração, de paz, de alegria, de coisas boas. Quais são essas vontades? Quais as coisas que eu quero fazer que me levam para esse lugar? E quais são as coisas que eu sou levado a fazer que me levam à insegurança, ao medo, à ansiedade, à tristeza, à angústia, à agonia? Quais são as coisas que me colocam nesse lugar? Anote as duas e simplesmente compare. Compare qual é a vida que você quer de fato ter, para onde você quer ir. E eu garanto para você que lá no fundo do seu coração, você quer ir para, se você colocou esse lado da paz, o lado direito. Tá bom? Gente, então, por hoje era isso. E fica aqui, se você puder, deixa claro que você pode, né? Se isso fez sentido para você, então curte esse vídeo, se inscreve, né, nesse canal para que toda semana, quando eu colocar os novos vídeos, você já receba em primeira mão, tá bom? Gente, tamo junto. Deus abençoe. Assuma o comando da sua vida. Bora lá.